Boa noite a todos, pessoal. Tá faltando aí mais 2 minutinhos para começar. Mas vamos aproveitar esse momento, esse instante, que não é porque é uma live, é online, que a gente não vai procurar se sintonizar com a espiritualidade amiga. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando o amparo, a permissão para mais uma tarefa, para mais uma live, para mais uns instantes onde vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre as lições que o Espiritismo também nos traz. Que rogamos ainda que os amigos e benfeitores espirituais possam estar conosco, nos auxiliando, que as bênçãos de nosso Mestre Jesus se façam presente no lar de cada um de nós e daqueles que não puderam estar aqui hoje, transmitindo a todos nós todo o fortalecimento, equilíbrio e bom ânimo de que tanto necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Eu coloquei na descrição do título, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser consultar depois, né? É um livro bem interessante. E o tópico, o capítulo, o tema é Pacifiquemos. Bom, nesse capítulo, Emmanuel, ele tece alguns comentários sobre o trecho do Sermão da Montanha, mais especificamente das Bem-aventuranças, onde Jesus fala assim: Bem-aventurados os pacificadores, conforme o texto do livro. Algumas versões, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pois bem, esse capítulo, geralmente quando a gente fala em pacificar, a gente associa com um externo. Vou pacificar. Pacificar quem? Ah, pacificar o vizinho, pacificar uma guerra, pacificar uma discórdia, pacificar um contratempo. Isso também é pacificar. Mas a reflexão que Emmanuel nos chama hoje é um pouquinho diferente. Tem uma profunda relação lá com aquele trecho do Sermão do Cenáculo, quando Jesus fala para os discípulos: Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. E o Emmanuel, ele procura nos trazer essa pacificação, essa paz, para que nós possamos começar a estabelecer essa paz dentro da gente, dentro do nosso ser. Mas de que forma essa paz? Não só a questão belicosa, mas a questão da confiança, a questão da fé, a questão do amparo. É interessante a gente recordar que lá nas lições de Jesus, que durante todo o período que Jesus esteve aqui entre nós, entre tantas lições que ele teve, que ele nos transmitiu, uma das principais foi a questão da fé, a questão da nossa confiança. Na confiança em Deus, lá no Sermão da Montanha, Jesus fala, traz a exemplo, né? Considerai considerai as aves do céu, elas não tecem, elas não plantam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, e o nosso Pai Celestial dá-lhes de comer. Considerai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, e nem mesmo Salomão, no auge de sua glória, vestiu-se como um desses. Ou seja, nessas e outras passagens, Jesus nos convoca para um exercício da fé, um exercício da confiança em Deus, da confiança do Pai. Nós estamos numa doutrina que busca, que preza e que prega a fé raciocinada. E nos utilizando dessa fé raciocinada, nós temos que começar a refletir, temos que começar a avaliar que Deus está no comando. A coisa não está vazia, não está correndo solta, não está correndo a mão cheia, como se nada tivesse tudo obra do acaso. Gente, no universo, o acaso não existe.
gente não pode considerar muito acaso, né? Tudo na vida é ação e reação, causa e efeito. Ou seja, se lá na codificação nos traz que Deus é amor, Deus é toda bondade, Deus são todas as características justo, amoroso, bondoso, sábio, em grau que nós seres humanos não conseguimos nem mensurar. Ora, um Deus que permitisse que a coisa corresse de forma solta como cavalos selvagens, não seria um Deus tão poderoso, tão sábio e nem tampouco tão inteligente. Porque tudo que corre sem um governo, tudo que corre sem limites, uma hora se desgoverna. E todo esse universo, e o nosso planeta não é exceção, ele também está correndo dentro de trilhos que estão no comando de Deus, que estão sob a supervisão de Deus, que estão sobre o amparo de Deus. Então, vamos pensar assim: Jesus nos traz a lição que todos os fios de nossa cabeça estão contados, certo? Que não caia uma folha de uma árvore que não seja da vontade do Pai. Ora, temos que começar a vivenciar o nosso dia a dia com essa confiança. Mas agora que começa a gente a ter que se movimentar um pouco, se refletir um pouco. Num dos primeiros parágrafos, Emmanuel nos traz, Emmanuel nos traz que estou vendo aqui nos comentários que o som está um pouco oscilando. Vou tentar manter um som aqui um pouco mais elevado para ver se ajuda, tá bom, pessoal? Bom, num desses comentários, o Emmanuel traz uma questão que. Ó, gente, vocês desculpa, que como estão falando que o som tá baixo, eu vou acabar segurando o microfone aqui para ver se ajuda vocês, tá bom? Numa das questões, o Emmanuel propõe, relembra lá uma frase já dita por Norberto Bobbio, pensador, escritor inglês, onde o homem é o lobo do próprio homem. O que isso quer dizer? É que o homem, através dos seus atos, das suas atitudes, ele acaba prejudicando a sua própria espécie, acaba prejudicando a si mesmo e aos seus semelhantes. Mas essa verdade, ela também conta sobre um outro ângulo, uma outra perspectiva. Qual seja, se o homem é o lobo do próprio homem, se o homem é capaz de prejudicar o próprio homem, logo, o homem também é capaz de auxiliar o próprio homem. A gente já ouviu que Deus auxilia o ser humano através do próprio ser humano. Então, quando a gente começa a falar em pacificar, a gente não pode imaginar que essa pacificação passa pelo exercício da fé? Passa pelo exercício da fé. Por quê? Se a gente analisar o próprio exemplo da natureza, como Emmanuel traz aqui, sempre após grandes catástrofes, sempre após desastres naturais, eventos naturais, a natureza por si só, ela acaba se recompondo, ela acaba se reajustando. Se tivermos uma oportunidade de verificar regiões onde tiveram vulcões que entraram em erupção, maremotos, terremotos, a gente vai ver que ao longo do tempo a natureza se recupera. E Emmanuel nos traz justamente isso, que essa recuperação da natureza é um exemplo, é uma mostra viva da ação dirigente de Deus nos auxiliando, de Deus nos amparando, de Deus nos conduzindo, de Deus administrando aquilo que ele trouxe, que é o planeta Terra, que é toda a natureza que nos cerca. Mesmo quando o causador dessas catástrofes, o causador disso, é o ser humano, a gente vai perceber que, com o tempo, a natureza se reajusta. Ora, a natureza
é o exemplo da ação diligente do Pai na existência, da ação diligente do Pai em nossas vidas. Mesmo que em algumas vezes a gente, talvez por medo, por desespero, por desentendimento, a gente venha acreditar que, ah, está tudo errado, está tudo, meu Deus, que desespero. A doutrina nos traz que tudo tem uma razão de ser. Recentemente, num dos grupos que estudo do curso de mediúnico da nossa casa, o COEM, nós terminamos esse final de semana. Afinal, mesmo online, os estudos continuam, os trabalhos, na medida do possível, continuam. A gente continua fazendo o que dá, o que é possível no momento. E uma dessas tarefas são os grupos de estudo do COEM. E nós terminamos de ler o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, né? E esse livro é interessante, claro que eu não vou contar a história como um todo, para quem estiver lendo, para quem tiver curiosidade de ler, não estragar, não atrapalhar a surpresa. Mas esse livro é interessante que ele retrata, através das reencarnações de um grupo, onde está sendo auxiliado no livro, como eventos que caracterizaram a existência atual dos personagens do livro tinha relação direta com eventos tinham sido que a causa ocorreram lá na encarnação anterior. E a encarnação seguinte, que era a do caso do livro, estava sendo o reflexo e a necessidade de correção daquilo lá de trás. Só que para os personagens que estavam encarnados, aquilo parecia um sofrimento sem limite, parecia uma prova que não tinha fim, onde Deus estava testando, estava judiando, estava esmirilhando mesmo aquele grupo, quando na verdade, quando a gente verifica na história do livro, era justamente ao contrário. Todas as dificuldades que eles estavam passando, que eles estavam atravessando, quando não eram oportunidades diretas de crescimento, eram oportunidades diretas de correção dos erros cometidos, logo de crescimento também. Então é muito interessante quando a gente faz essa análise, que a gente começa a transplantar para o nosso dia a dia e consegue perceber que não existe um acaso em nossa existência, que tudo é fruto de ações que cometemos, atos que cometemos e consequências que aí advêm. Mas aí a gente cai lá no que a gente já estava começando a falar lá atrás um pouquinho. Isso não significa que nós tenhamos que falar: não, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, então eu vou cruzar meus braços e tudo vai correr bem, tudo está tranquilo, eu não preciso fazer mais nada, porque afinal basta eu ter fé. Gente, sim, temos que ter fé. Mas essa fé tem que vir acompanhada de atos diligentes, de mãos operosas, mãos dispostas a trabalhar, ânimo firme para fazer aquilo que me é possível. Tem uma frase, um dizer, que eu ouvi certa vez, do Mário Sérgio Cortella, que ele falava assim, que eu tenho que procurar fazer o meu melhor. Ainda que não seja o melhor do mundo, mas que seja o meu melhor. E isso é uma coisa, quando a gente fala em pacificar, que nós temos que ter em mente. Não basta eu ficar na poltrona da minha casa e vendo os cenários que me afligem, as situações que me afligem, seja as questões sanitárias, as questões de saúde, seja econômica, seja familiar, seja de que origem for. Não basta eu ficar na sala da minha casa, eu confio em Deus, mas não faço nada por melhor, não faço nada para agir, não faço nada para modificar pelo menos um pouco essa situação. Não dá. Preciso de mãos operosas. Essa reforma, essa capacidade de reconstrução, essa capacidade de superação que todos nós temos, essa pacificação que temos que ter dentro de nós, no sentido de não entrarmos em pânico, de confiarmos no Pai, nós temos que saber que ela precisa também de nossa ação
algo ativo. Podemos ser passivo. Não podemos ficar de braço cruzado esperando como se tudo fosse. Ah, tudo se ajeita um dia. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Temos que ser dirigente. Eu estava lendo uma historinha que eu achei interessante, que muitos já devem até ter ouvido falar. Certa vez, numa sala de aula, um professor querendo testar a fé, a convicção dos alunos, que o professor não acreditava em Deus, ele falava, questionou um aluno que era muito bem religioso, tinha uma fé mais convicta. Você acredita em Deus? Acredito. Deus criou tudo? Criou. E o mal? Deus criou o mal? Se Deus criou. O mal existe, não existe? O aluno não existe. Então, se Deus criou o mal, logo Deus é mal, porque ele fez uma coisa má. E o aluno ficou indeciso, sem saber o que responder, pego naquela questão filosófica até. Quando um dos alunos levantou a mão e falou: Professor, o frio existe? Professor, lógico que existe. O frio existe. Você não percebe o frio? Você não sente o frio? E o aluno falou: Não, professor, em realidade o frio não existe. O que existe é o calor. O frio é a ausência do calor. E nós nos utilizamos desse termo frio apenas para definir, para nos facilitar entender o momento em que não há calor. O frio por si só não existe. Professor, existe escuridão? Professor, claro que existe escuridão. O aluno falou: Não, professor, em realidade, fisicamente falando, escuridão não existe. O que existe é a luz. A luz nós podemos comprovar. Se nós usarmos um prisma, nós vamos ver a divisão dos espectros da luz. Então, a luz, nós conseguimos provar a sua existência. A escuridão, na verdade, é simplesmente o nome que nós atribuímos à ausência de luz. Tanto que, se nós acendermos qualquer foco de luz, a escuridão se dissipa. Então, logo, a escuridão por si só ela não existe. E o mal, professor? O mal existe? Daí o professor já irritado, claro que existe. Onde já se viu foi a questão inicial que nós propomos aqui, no que o aluno falou, não, professor, em verdade, o mal não existe. O que existe é a ausência de Deus, é a ausência do bem. O mal é o nome que nós atribuímos, por si só, não existe. É o nome que nós atribuímos quando não há a coisa boa, não há o bem, não há Deus. Logo, professor, Deus existe. O problema é que nem sempre os humanos, nós, seres humanos, conseguimos localizar Deus aonde ele realmente está. E essa, claro que contada aqui de forma resumida, até um pouco no improviso, e essa frase, esse dizer, esse episódio foi atribuído a Albert Einstein, que esse aluno seria Albert Einstein. Também vou deixar a fonte entre aspas, tá, gente? Porque as histórias que às vezes a gente pega na internet, então a gente não tem como confirmar a fonte. Mas isso serve de exemplo para nós vermos que muitas vezes as nossas dores, os nossos desesperos, as nossas dificuldades elas estão ali simplesmente porque a gente cruza os braços e se recusa a produzir algo de positivo, se recusa a dar continuidade, se recusa a trabalhar, se permite travarmos diante dos pequenos empecilhos, dos pequenos problemas, dos pequenos entraves. Tudo bem, às vezes não são tão pequenos, às vezes são mais volumosos, mas ainda assim, isso acaba fazendo com que a gente estacione, com que a gente se congele. E não faça. Por isso que o Emmanuel, no texto, eles nos convocam a nos pacificarmos internamente. Pacificarmos acreditando em Deus, acreditando no amparo de Deus, para que nós não venhamos a estacionar às margens do caminho, preocupados, porque de repente o sol está muito quente, a noite está muito frio, o caminho está muito pedregoso. Sim, sequer nos darmos conta do nosso objetivo, da finalidade de chegar mais adiante. É como a história que eu sempre gosto de lembrar quando colocaram alguns cegos em torno de deficientes visuais, em torno de um elefante, e cada um tocou num pedaço do elefante e tentou descrever o que era aquilo. Um tocou na orelha
e disse que era um pedaço de lona. Um tocou na perna do elefante e disse que era um tronco. Outro trocou na tromba e disse que parecia uma mangueira de bombeiro. Outro trocou na cauda e disse que parecia um cipó. Cada um, dentro da sua limitação, dentro da sua parcialidade de, vamos ver assim, de perspectiva, para ele estava certo, porque ele não tinha visão do todo. Então, para ele, para cada um deles, realmente era uma mangueira de bombeiro, era um tronco, era uma lona de circo, era um cipó. Mas ao mesmo tempo todas estavam erradas, porque eles não tinham visão do conjunto, eles não tinham visão do todo. E nós estamos exatamente nessa parte. Nós não temos a visão do todo, nós não temos a visão do conjunto. Infelizmente ou felizmente, a nossa visão é muito limitada. A gente não consegue enxergar um pouco além. A gente não consegue avaliar um pouco além. A gente não consegue ver a nossa existência de uma perspectiva mais ampla. É aquela história. Quando a gente está no chão, um paralelepípedo, ele parece um certo volume, com um certo tamanho. Se eu subir no alto de uma montanha, aquele paralelepípedo se torna praticamente impossível de se visualizar. A mesma coisa, até mesmo o nosso planeta Terra. Ele é tão grande, tão enorme, tão imenso, mas daí a gente vai comparando ele com as medidas astronômicas, a gente vai comparando ele com outros planetas, com outros astros, com os sóis, e vai vendo, gente, que planeta que parece tão pequeno, tão minúsculo. Às vezes, não sei vocês, gente, mas às vezes me dá até uma certa insignificância. A gente fala, nossa, como nós somos insignificantes no universo. Mas aí esse sentimento dura pouco, porque se eu comparar a minha existência com a imensidão do universo, sim, ela pode ser insignificante. Mas se eu perguntar, por exemplo, para os meus familiares, minha existência não é insignificante para eles. Para os meus pais, para os meus irmãos, para minha esposa, para minhas enteadas, tantas outras pessoas, primos, tios, colegas de trabalho, colegas dos laços, alguns até que são quase irmãos, só não são irmãos de sangue, mas estão aí já longo tempo de caminhada, de janela. Existência não é insignificante, assim como de nenhum de nós, a nossa existência não é insignificante. Então, se a nossa existência não é insignificante, se é algo importante, se é algo precioso, se é algo valioso para os outros e principalmente para nós temos que aprender a zelar por ela. Nós temos que aprender a cuidar dela. Entender que Deus não nos daria algo tão importante, que é uma oportunidade de reencarnar-nos, uma oportunidade de reencarnação, se não tivesse um objetivo nobre, um objetivo bacana, algo de positivo para cumprir. Edson, mas às vezes é difícil. Olha, realmente, às vezes é difícil, mas é necessário e é possível. É que nossa visão é limitada. A gente ainda. E não estou dizendo que é errado, tá, gente? É que assim, essa nossa visão acaba nos trazendo ainda mais dores, mais angústias. Não é errado eu, vamos dizer assim, me focar excessivamente, assim, com uma certa intensidade nessa encarnação. Mas o problema é que o excesso de foco nessa encarnação não permite que a gente estenda um pouco além a nossa visão. É difícil, porque a gente entra numa linha tênue, uma linha bem fina, onde a gente tem que saber até que ponto eu tenho que dar plena atenção para essa encarnação e até que ponto eu não posso me apegar excessivamente apenas ao que ocorre aqui, sem ter uma visão mais ampla, sem ter uma visão de conjunto. A gente não tem ainda, pelo menos, a completa capacidade de ter essa visão de conjunto. Eu acho engraçado, tinha um filme da década de 80, se eu não me engano. Eu não sou tão velho, tá, gente? Assistindo na sessão da tarde. Brincadeira. Mas não sei se vocês se recordam, o filme em si não é assim tão, é meio bem ficção, Anjos Rebeldes. Mas no final o livro propõe uma reflexão, o livro, perdão, o filme propõe uma reflexão
que fala assim que a gente, mais ou menos assim, que a gente, pelo fato da gente não ter uma visão de conjunto, a gente conhece apenas uma pequena parte, que é a nossa parte. E isso que se chama ter fé. Ou seja, ter o conhecimento apenas dessa nossa pequena parte e confiar. Porque tem momentos, a gente está pela fé raciocinada, a gente tem que raciocinar. Mas tem instantes que a nossa limitação de conhecimento nos obriga a fazer que nem aquele personagem do Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Edson, por que você passou por tal situação? Não sei, só sei que foi assim. Mas, aí entra a fé raciocinada. Mas, eu acredito, a minha fé me traz, me apresenta a figura de um Deus todo-poderoso, todo misericordioso, que nos ampara, que nos auxilia. Se ele permitiu que determinado evento chegasse até mim, é porque ele tinha a convicção que eu tinha capacidade de superar e ele tinha a convicção que era necessário para mim. Ou por um acaso tem algum pai ou mãe que quando o filho está saudável, está bem, não tem problema nenhum, insiste em dar um remédio para dor de barriga para ele, um remédio amargo. Não, dá quando precisa. Nosso pai é a mesma coisa. Às vezes eles nos forçam a tomar. Nos força não, eles nos ofertam o remédio amargo, mas é por necessidade. É porque nós realmente precisamos desse remédio amargo. Então a gente não pode cair no desespero, na agonia, na angústia. Não. Temos que ter fé, temos que caminhar com fé. Como é que é aquela musiquinha? A fé não costuma falhar, né? Isso que a gente precisa exercitar. Essa fé para que a gente possa se pacificar internamente, possa ter uma confiança, uma serenidade, aquela serenidade do personagem bíblico Jó, Deus me deu, Deus me tira, onde mesmo diante das provações ele persiste, continua confiando. É essa a fé que a gente precisa exercitar para poder pacificar um pouco os nossos corações. Porque, gente, tem uma. Vou pedir até perdão, eu vou lembrar, procurar passar a mensagem para vocês, e se eu errar em algum trecho da mensagem, alguma palavrinha, vocês relevem, mas qualquer coisa procura. É de Chico, confia sempre. Se não me recordo, é a mensagem de Meimei. Se não for, é de Emmanuel. Mas dá uma confirmada. Confia sempre. Onde traz mais ou menos assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e persevera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Segue, pois, e caminha. Erga o teu olhar e vai adiante. É meio e meia, tá me confirmando aqui. E tem mais um trechinho que aí já me falha um pouquinho. Tá me falhando um pouquinho, mas é o finalzinho, mas a essência é essa. A necessidade que nós temos de caminhar ainda diante das dificuldades e não perder a fé. Porque quando a gente perde a fé, é muito triste. Esses dias eu estava vendo, e nem era uma live espírita, eu estava vendo um vídeo espiritualista. E a pessoa estava falando sobre reencarnação. E eu achei interessante o posicionamento dela. E daí questionaram ela, mas você acredita em reencarnação? A pessoa falou, eu acredito sim. Mas e se não existir? Ele falou, olha, eu acreditando, eu tenho o consolo, eu tenho o amparo, eu tenho o lenitivo de saber que a vida continua. Então eu não me agonio tanto. Eu tenho esse conforto. Se depois que eu morrer, que eu desencarnar, não for verdade, eu não vou nem ficar sabendo, não tem problema. Mas a outra opção é muito pior. Eu caminhar uma existência sem a perspectiva de uma continuidade, sem a perspectiva de
de que nada que aqui se encerra. É muito triste, por quê? Porque não valeria a pena muita coisa. Então, quando a gente tem essa convicção da reencarnação, eu digo que não é nenhuma crença por si só, é nos iluminarmos com essa verdade e visualizar as existências da nossa vida, o nosso caminhar com base nessa verdade, no base nessa perspectiva. Então, quando eu começo a ter esse consolo, a ter esse amparo, a ter esse fortalecimento, eu começo a ver os problemas de uma outra perspectiva. E isso se chama fé, se chama confiança, se chama convicção. Eu sei, na pior das hipóteses, ocorreu o que para a gente parece o pior, um desencarne próximo. É triste, vamos sentir saudade, sem dúvida nenhuma. O espírita me recorda até hoje uma frase que me disseram. O espírita, né? Que o espírita não chora. Ele chora, mas ele lava o rosto e continua. Ele não chora de desespero. E claro, se alguém desencarnou ao nosso lado, é comum nós nos chatearmos. Se alguém está doente, é comum nós ficarmos um tanto quanto angustiados. Não vamos soltar hoje, ai que legal a pessoa está doente. Não é isso. Não vamos transformar isso em insensibilidade. Não vamos transformar isso em total carência de empatia pela dor e sofrimento alheio. Nós vamos sentir, claro, não somos pedras, não somos rocha. Não somos aqui um pedaço de mármore ou granito. A questão é não nos angustiarmos tanto, procurar termos uma forma diferenciada de olhar, um foco diferente, procurar ver o problema sobre uma outra perspectiva. E a gente vai perceber que quando a gente começa a buscar perspectivas diversas para enxergarmos o problema, nós vamos ver que muitas vezes o problema não nem é tão grande ou intransponível quanto a gente imaginava. Eu me recordo quando minha enteada era mais nova, e às vezes a gente ensina lição de matemática para ela. Ela falava: "Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo", num desespero, como se a gente falasse para ela: "Vira aí que agora eu vou tirar o seu baço, o seu rim sem anestesia". Era um pânico, gente. E depois que ela aprendeu, ela falava: "Nossa, como é fácil, como é simples". Pois é, é porque o desconhecido, a a insegurança nos traz esse temor, nos traz essa dúvida. Por isso que a fé é importante, porque a fé ela supre, e quanto maior a nossa fé, quanto mais raciocinada, mais ela supre essa insegurança, esse medo, essa incerteza. Então pacifiquemos, como nos traz Emmanuel. Pacifiquemos o nosso coração, pacifiquemos o nosso sentimento. Eu vou pedir aqui licença para vocês para ler o último trechinho daqui do texto, né? Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Essa é a mensagem que gostaria de encerrar essa live, essa exposição dessa noite. Quem tiver a oportunidade, dá uma buscadinha, você acha até na internet facinho, não precisa nem baixar nem nada. Joga lá, Pacifiquemos, Palavra de Vida Eterna, Emmanuel, você acha lá, um monte de site espírita tem essa mensagem. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ido tudo bem, que tenha dado para ouvir direitinho dessa vez, eu tô achando que sim. A última live aí eu acabei penando e acabei deixando o pessoal que estava na torcida acompanhando também na expectativa e acabou tendo que ser gravado. Com a graça de Deus, dessa vez correu tudo bem. Um ótimo descanso a todos. Que vocês, todos nós, possamos sentir esse acolhimento da espiritualidade amiga em torno de nós. Possamos sentir esse amparo do Pai Maior em torno de nós. Que possamos trabalhar em nossas vidas para sermos um pouquinho melhor amanhã do que fomos hoje. E hoje um pouquinho mais do que fomos ontem. E de pouco a pouco a gente vai perceber que de passinho em passinho a estrada nós vamos conseguir caminhar.
Então, que possamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade amiga que se fez presente, nos amparando, nos auxiliando e nos abrigando e nos amparando. Obrigado, Pai bendito, obrigado, espiritualidade amiga, e se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.